Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ligações iônicas, né? A aula passada a gente falou um pouquinho sobre ligações covalentes, vimos que essas ligações elas obrigam, né, os átomos ficarem juntos e podem torná-los moléculas. Hoje nós vamos ver uma ligação que é um pouquinho diferente, né? São as ligações iônicas, que também a gente viu assim no geral, são ligações que ocorrem entre íons, ou seja, existe aí a interação elétrica, né, de cargas opostas, né, então ocorre aí uma atração, né, uma ligação que não é obrigatória, né, entre dois átomos ficarem, podemos dizer assim, conectados para haver estabilidade, mas que a estabilidade individual alcançada gera íons e esses íons se atraem, né, formando estruturas. E essas estruturas elas vão ser bem claras quando você tem aí compostos, né, sólidos, né, sólidos iônicos, né, como a gente pode observar aqui nessa figura, né. Você pode observar aí os sólidos iônicos, que são constituídos por cátions e ânions, eles vão se organizar conforme a atração, né, elétrica, eletrostática aí deles, e vão criar formas geométricas, né, dependendo do raio iônico dos átomos que estão envolvidos, né, e assim a disposição. Então, vão criar estruturas, né, que vão ser chamadas de retículos cristalinos. E aí vocês estão vendo aí, por exemplo, o cloreto de sódio, né, e o cloreto de césio. Né? Quando você olha o cloreto de sódio, o sódio ele é um átomo, em comparação ao césio, muito menor. Então, se a gente pegar a mesma área, né, volume, podemos dizer assim, de um sólido, você vai ver a presença muito maior de íons de cátion, né, sódio, né, do que no retículo cristalino de césio. Né? Apesar de terem a mesma carga elétrica, né, o césio ele tem, ele alcança maiores níveis energéticos. Né? Então ele tem um raio maior, né? Isso impede, né, podemos dizer assim, uma aproximação maior. Então cria, né, compostos aí de um volume um pouco maior do que o cloreto de sódio. Então isso ilustra, né, que a questão elétrica, né, da atratividade ela vai gerar compostos, podemos dizer assim, funções mínimas, né? Por exemplo, cloreto de sódio, cloreto de césio, basicamente é 1 para 1, né? Um ânion para um cátion, né? Mas quando eles estão, né, aglutinados, né, formando retículos cristalinos, você percebe aí que ocorre uma interação muito maior, né, de, de césio em relação ao cloreto. Né? Então vai formar, acaba formando estruturas bem mais volumosas. Tá? Então o retículo cristalino ele vai ser dependente da composição dos elementos, não só da carga elétrica, certo? Mas lembrem, ligação iônica, ligação entre íons, uma ligação por atração eletrostática. Portanto, ela é mais fraca do que uma ligação covalente. Tá? Não forma molécula, forma estruturas, né, atraídas por ligação iônica. Ou seja, se forem colocadas em meio aquoso, elas são dispersas. Né? E a gente vai entender um pouco mais disso nessa aula. Outra situação aí, né, de sólidos iônicos, por exemplo, é o fluoreto de cálcio e o sulfeto de zinco. Né? São compostos aí também que vão formar estruturas e a gente consegue perceber que a organização desses átomos, né, por meio de análise, né, cristalografia e tudo, você percebe que são organizações diferentes, com ângulos bem distintos dos anteriores. Tá? Então, cada componente, cada, né, elemento formado, né, normalmente você vai ter sais aí
representativos de compostos com ligação iônica, você tem aí, por exemplo, estruturas, né, cristalinas, retículos cristalinos bem distintos, tá bom? Então são dependentes, né, não só da carga dos íons, mas também dos elementos químicos envolvidos. E aí a gente precisa falar de algumas propriedades dos compostos iônicos, né? Uma das propriedades é que em condições ambientes eles são sólidos, né, cristalinos, com temperaturas de fusão e ebulição elevadas. Por que isso? Por que em temperatura ambiente, por exemplo, o sal ele é um sólido, não um líquido? Bem, há uma forte atração entre cátions e ânions, né, e para romper, né, essa ligação cristalina, né, esse retículo cristalino, e provocar eles a um estado líquido, né, exige uma grande energia. Então perceba que eles, puros, sem sistema aquoso, eles vão ser sólidos. A ligação iônica não é tão forte como a covalente. Mas, uma vez que você tem um atraindo o outro e atrações combinadas de vários elementos, isso cria uma estrutura muito forte. Tá? Então, para eu separar isso só fornecendo calor, eu vou ter que dar muito calor. Tá? Agora, se eu pego isso e jogo na água, eu consigo separar facilmente. Tá? Porque a água ele vai solubilizar cada íon. A gente vai falar isso depois. Tá? Então, no estado sólido, esses elementos, né, esses compostos iônicos, eles vão ser péssimos condutores de energia. Mas no estado líquido, eles vão ser excelentes condutores de corrente. Tanto no estado líquido, quanto também quando eles estão no sistema aquoso. Tá? Então, a estrutura rígida lá do retículo, por que não vai ser bom condutor? Porque não permite, né, a movimentação dos íons. Eles vão estar como que travados uns nos outros. Já no estado líquido, os ânions e cátions vão ter liberdade de movimento. Isso permite conduzir energia elétrica. Ou quando eles estão solubilizados em água, também vão permitir a condução de eletricidade. A água em si é um péssimo condutor de calor. Se você tiver água pura, você não vai ter condução de energia. Mas com a presença de íons, você vai ter sim a condução de energia. A fórmula química, né, desses compostos. Né? O composto iônico ele é representado por uma expressão, né, com o menor número, né, de valores possíveis de cátions e ânions. Tá? Então, diferente de uma molécula que tem lá a quantidade definida por meio das ligações possíveis, como você tem ligações eletrostáticas, né, entre os átomos, no caso a ligação iônica, essas ligações elas vão estar dependentes da carga para que neutralize. Então, basicamente, né, a fórmula mínima, né, como assim é chamado, né, a fórmula química dos compostos iônicos, vai ser a mínima combinação, né, possível dos íons, cátion e ânion, de modo que a carga se anule. Então, no caso do cloreto de sódio, ele é formado, por exemplo, do cátion sódio, né, como aqui está mostrando, e também do ânion cloro, o ânion de cloro. Então a sua fórmula vai ser o que? NaCl. Por quê? Porque um ânion de cloro vai ser suficiente para anular um cátion de sódio. Uma carga positiva com uma negativa. Certo? O cloreto de cálcio, o cálcio ele vai ser um cátion com carga, né, duas cargas positivas. Já o cloro ele só tem uma carga negativa. Portanto, eu vou precisar de dois cloros para anular a carga positiva do cálcio. Então, a fórmula mínima vai ser cálcio e 2 átomos de cloro. Né? O cloreto de cálcio vai ter essa fórmula aqui. Então, embora, né, formado por espécies eletricamente carregadas, um composto iônico, no seu estado mínimo, ele vai ser o quê? Eletricamente neutro. Porque ele vai ter que ter cargas positivas e negativas de modo que ele consiga, no final, uma carga neutra. Certo?
Então é importante ter isso em mente. E o nome, né? Como é que eu dou nome? Né? Por que o nome cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e assim por diante? Como é que eu dou nome aí aos compostos? Né? O nome dos compostos iônicos basicamente vai ser o quê? O nome do ânion, que é a carga negativa, o di, né? Mais o nome do cátion. Então, a nomenclatura dos ânions ela é bem simples. Por quê? Porque ela basicamente é o nome do elemento acompanhado do termo eto. Então, se você tem o fluor, fluoreto, se você tem o cloro, cloreto, né? Com exceção do caso dos compostos iônicos, que são os óxidos, né? Que na verdade, se você fosse usar essa regra, seria oxetos, mas na verdade vai ser óxido de alguma coisa. Então, os compostos orgânicos, iônicos, desculpe, eles vão formar basicamente o quê? Uma função inorgânica, que é os sais, e vão estar presentes também na função base e na função óxido. Tá? E existem alguns ânions, né, que vão ter um nomezinho um pouquinho diferente também. Tá? E a gente vai discutir isso mais adiante. No caso dos cátions, né, você tem os cátions, o nome do elemento químico, só isso. Então, se o cátion for, por exemplo, o cátion é aquele que tem a carga positiva, né? Então, se for lítio, é lítio. Se for potássio, é o potássio. Só que, como a gente pode observar nessa tabela, infelizmente eu não posso aumentar aqui, você tem, por exemplo, o cobre, você tem o cobre com uma carga positiva e o cobre com duas cargas positivas. Então, você tem dois tipos de cátion de cobre. Então, quando isso acontecer, você vai fazer o seguinte, você vai usar o termo cobre e vai botar entre parênteses o algarismo romano, né, o número da carga. Por exemplo, se é o cobre 1 ou o cobre 2. O cobre 1 é aquele cobre com carga positiva 1. Cobre 2 com carga positiva 2. E assim você vai aplicar para todos os outros. Tá bom? Então, essa regra básica, né, ela vai se aplicar aos compostos que têm cátion e ânion simples, né, como a gente está vendo aqui. Vamos fazer alguns exemplos. Você tem um cátion, né, de magnésio e um ânion, né, de cloro. E aí, como tem que anular a carga, então eu vou ter duas cargas positivas, eu preciso de 2 cloros para poder anular a carga do magnésio. Então, a fórmula mínima vai ser essa. Magnésio, um cloro 2. Agora, qual é o nome? O nome, você vai pegar o nome do ânion, a regrinha. Cloro. Só que você vai botar o termo eto, cloreto. Di. Qual é o nome do cátion? Qual o elemento? Magnésio. Magnésio tem mais de um tipo? Não. Então é magnésio. Então você vai ter aí o cloreto de magnésio. Outra circunstância. Você tem o ferro 3+, e o cloro. O ferro 3+, ele tem carga 3, então eu tenho que ter 3 cloros para poder anular essa carga. Então a fórmula mínima vai ser ferro, cloro, 3. E aí como é que vai ser o nome? Nome do ânion, cloro mais eto, cloreto de ferro, porque é o nome do cátion. Só que o ferro pode ser 2+ ou 3+. Então você tem que dizer qual é o número da carga. Então fica ferro 3+, entre parênteses, e o número em algarismo romano, o número da carga. Tá joia? E aí, pessoal, existem alguns cátions e ânions que têm nomes um pouco distintos porque eles são polinucleares, ou seja, o cátion e o ânion ele é formado por dois compostos, dois elementos químicos que têm ligações covalentes entre si. Tá? Então, partículas de ligação covalente que se interagem por ligações iônicas.
Então você vai ter aí a presença, por exemplo, do amônio, como está aqui, ó, é um cátion, o acetato, você tem o cianeto, permanganato, que são ânions, você tem o cromato, você tem o clorato, tudo é ânion aqui, ó. Clorato, perclorato. Perceba a diferença aqui, ó, de clorido, clorato e perclorato. É o número de oxigênio aqui, 2, 3 e 4. Você tem o carbonato, que é o carbono ligado com oxigênio. Aí você tem o bicarbonato, que é o hidrogênio carbonato, que vai ser essa partícula aqui, ó, carbono ligado a 3 oxigênios e um hidrogênio, né, com uma carga negativa, tá? Nitrato, né, que são bem comuns, né, que é o nitrogênio com 3 oxigênios. O nitrogênio com 2 oxigênios é o nitrito. O hidróxido, né, que é presente na função base, que a gente vai falar bastante, que é um oxigênio ligado covalentemente com o hidrogênio, mas tem uma carga negativa, porque ele necessita ainda, né, de ligações. O sulfato, né, que é o enxofre ligado a 4 oxigênios, né, aí tem 2 cargas negativas. O sulfito também tem 2 cargas negativas, mas é o enxofre ligado a 3 oxigênios. E o fosfato aqui ligado a 4 oxigênios e tem carga negativa 3. Então, quando isso acontecer, a regra é a mesma. Nome do ânion, nome do cátion. Só que o nome do cátion não vai bater com o nome do elemento, porque não é um elemento, é uma partícula ali formada, né, com alguns elementos químicos. E o nome do ânion também não vai bater, né, com aquela ideia de nome do elemento e o eto. Você vai usar o nome que é dado. Então aqui realmente vai valer o que? Uma decorebazinha, tá? Então algumas substâncias iônicas, elas apresentam esses íons, né, formados por mais de um elemento químico. E aí por isso que eu coloquei essa tabela para vocês. Pessoal, aqui é uma coisa importante sobre compostos iônicos. A gente viu que eles formam, temperatura ambiente, retículos cristalinos. Só que quando eu coloco um retículo cristalino desse na água, olha o que é que vai acontecer, como que o sal. O sal aqui, ó, você tem um retículozinho cristalino, e a água ela vai interagir com cada ânion desse, solvatando o ânion. A água ela tem um polo positivo, que fica para o lado dos hidrogênios, e um polo negativo que fica para o lado do oxigênio. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um ânion, você vai ter a solvatação de interação das moléculas da água por meio do lado positivo. Se eu tenho um cátion, vai interagir com o lado do oxigênio, que é a parte negativa da água. E isso vai fazer com que esses ânions se separem. Por isso que quando você coloca o sal na água, ele se dissolve, é como que ele desaparecesse na água. Mas os íons estão lá, né? Solvatados, só que separados, não mais aglutinados. E a água ela tem uma capacidade, dependendo do sal, de fazer isso. Se você continuar colocando sal, vai ter uma hora que ela não vai conseguir solubilizar. Tá? E aí você tem um limite, né, de solubilidade da água. Mas o composto iônico tem essa possibilidade de ser, né, solubilizado aí pela água. E quando isso acontece, você consegue passar energia, né? Você vai dar liberdade aos íons, né, para se locomover. Então você consegue passar energia pela solução. Aqui, por exemplo, ele colocou uma bateria, tá? E se você tirar os 2 eletrodos da água, como a conexão não está conectada, a luz não vai acender. Se você colocar água pura aqui, essa lâmpada não vai acender. Mas se você fornece corrente e aqui você tem uma água com sal, os íons eles vão poder se locomover e vão conseguir passar os elétrons, né, que estão aí formando a corrente elétrica. E ao fazer isso, você consegue, né, um fluxo de elétrons que vai permitir acender a lâmpada, ou seja, transferir energia. Então,
compostos iônicos solubilizados pela água vão ser excelentes condutores de energia. E no estado líquido também, mas sólido não, como a gente viu anteriormente. Então vamos fazer aqui uma questãozinha, só para a gente testar os nossos conhecimentos, né? Então, compostos iônicos, né, que a gente tem aqui, alguns exemplos. O composto iônico, né, eles são resultantes, né, da combinação de cátions e ânions, formado por substâncias, né, formando substâncias em que a carga total é zero, igual a zero. De acordo com as fórmulas abaixo, né, indique os nomes dos compostos iônicos. Então, vamos lá, vamos fazer os compostos. O nome dos compostos. Então, o primeiro composto aqui, você tem, ó, Na, que é o sódio, né? E o cloro. Ele pediu para indicar os íons e o nome. Então, quando você tem os íons, você vai ter o quê? O Na+. Professor, por que Na+? Isso aqui você já vai meio que aprender e vai decorar. Quando você olha para o sódio, ele está na primeira família da tabela periódica. Então, todos aqueles que estão naquela primeira família tendem, né, a doar um elétron para ficar estável. Então, eles vão ter carga positiva, uma carga. Já o cloro, ele está lá na família 7. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de um para se estabilizar. Então, ele ganha 1. Então, você tem essa capacidade de perceber como é os ânions. E como é o nome desse composto? Nome do ânion, acompanhado de eto, não, se é cloro, vira cloreto. Né? Você tem aí o cloreto de quê? O nome do cátion, que no caso aí é o próprio elemento. Então, cloreto de sódio. Beleza? Outra situação, você tem o K e o I. O I é iodo e o K é potássio. Né? O potássio também na mesma família do sódio, então carga positiva 1, e o iodeto. Ah, professor, não sei onde é que o iodo, não sei onde é que fica o iodo e tal. Mas perceba, se tem um potássio e um iodo, e o potássio a carga é positiva, né, é só uma, então vai ser uma aqui também, porque tem que anular. E ele já está dando aí a fórmula mínima, tá bom? Então você tem esse cátion e esse ânion. E aí como é que é o nome? Iodo, né? Só que você vai usar a terminação eto. Então vai ser iodeto de quê? De potássio. Outra situação. Você tem aqui o magnésio. Só que aqui você vai ter o enxofre ligado com o oxigênio, por ligação covalente, e que vai formar um ânion. Então aqui é o chamado de ânion polivalente, tá? Então essa situação aí, esse enxofre, né, ele vai acontecer da seguinte forma. O magnésio ele é da família 2, então é o magnésio 2+. Essa estruturazinha aqui, que vai ser o ânion, também vai ter carga o quê? Negativa 2, porque eu só tenho uma estrutura dessa, né? Então, se aqui eu tenho carga positiva 2, subentende que eu vou também ter 2 aqui, negativo, para anular. Só que o nome desse ânion, né, não é um elemento só, então eu não vou poder aplicar aquela ideia, né? Nome do elemento mais eto. O nome dessa estruturazinha, está lá naquela tabela que eu mostrei a vocês, é sulfato. Então você vai escrever sulfato. De quê? Do nome do cátion, que no caso vai ser o magnésio. Beleza? Aqui, de acordo com essa fórmula mínima, né? Será que, como é que seria o nome, né? Bem, você tem aqui magnésio também e o cloro. Aqui existe um errinho aqui, ó. A fórmula mínima está errada. Por quê? Aqui é porque eu já manjo, né? Então, ó, magnésio
ele tem carga positiva 2, mas o cloro, a gente viu aqui no NaCl que ele tem carga positiva uma só carga negativa. Então, na verdade, para eu poder anular, eu tenho que ter um 2 aqui. Então, a fórmula correta é assim: magnésio, cloro 2, tá bom? Então, fique esperto nisso aí. No caso, a questão estaria errada, esse item, né? Mas é bom porque nos ajuda a perceber aí essa sacada, né? E aqui, ó, como é que seria o nome? Cloro, que é o ânion. Então, você vai ter o cloreto de aí magnésio. Tá ok? E por último, você vai ter, ó, um cátion, né, 2 cátions de sódio, porque o sódio ele só tem uma carga positiva, mas o sulfato, que a gente já viu até na outra estrutura, tem carga negativa dupla. Então eu preciso de 2 sódios para anular. Então o nome aqui vai ser o quê? Sulfato de sódio. Beleza? Então tá aí, o nome dos íons e o nome do cátion. Os íons sempre vão ser os mesmos. Então, à medida que você for treinando, fazendo questões, você vai instintivamente saber qual o íon que pode se formar ali, tá bom? O íon de sódio só tem aquele. O ferro, por exemplo, tem 2 tipos. Aí você vai ter que analisar na hora, tá bom? E assim, outros elementos também têm essas circunstâncias. Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula sobre ligação iônica. Vimos aí nomenclatura de compostos iônicos, vimos algumas propriedades, tá joia? Próxima aula a gente fala de ligação metálica. Até a próxima!